Amados irmãos, a paz do Senhor, vamos finalizar hoje o nosso trimestre, a nossa revista de adulto da nossa editora Betel, onde estudamos a família. Família, o projeto de Deus. Família, um modelo tradicional, tá? Homem, mulher, macho e fêmea, monogâmico, um só homem, uma só mulher, heterossexual, modelo de família criado e estabelecido por Deus. A nossa 13ª lição tem como título Personagens Bíblicos que salvaram suas famílias. Nós vamos estudar, pegar os exemplos de Josué, de Noé e da cananeia Raabe. Nosso textuário está no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Nossa verdade aplicada, cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de procurar conduzir os de sua família à salvação em Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos estudar, fazer um resumo sobre a atitude desses três personagens bíblicos, dois homens e uma mulher, que se posicionaram, não deixaram a sua fé de lado. No momento de pressão, de serem testados, exerceram a sua fé e suas atitudes levaram a salvar, além de si, as suas famílias. O objetivo da nossa lição mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família, ressaltar a obediência de Noé a Deus e também enfatizar a boa atitude de Raabe de crer em Deus. Nosso texto bíblico de referência está em Josué, capítulo 24, versículo 15, bem como na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 7, capítulo 11, versículo 7 e 31. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, nós vamos ver aqui as atitudes de Josué, o sucessor de Moisés, a atitude de Noé, aquele patriarca, e a atitude da mulher cananeia, a Raabe, atitudes que levaram a salvar suas famílias. Então, Josué, nós vamos ver aqui que Josué indaga o povo, após o povo entrar na terra de Canaã, após a repartição das terras, Josué indaga o povo a tomar uma decisão pela sua família, para que o povo se posicione se vai servir realmente a Deus ou aos deuses pagãos. A atitude do patriarca Noé não salvou o mundo, mas salvou a sua família. E a atitude da cananeia, daquela mulher ali de Jericó, Raabe, que não salvou a população de Jericó, mas a atitude de fé dela para com aqueles espias salvou ela e toda a sua família. Primeiro ponto da nossa lição: Josué toma decisão pela sua família. Josué foi o sucessor de Moisés, como Moisés morreu antes do povo atravessar o Rio Jordão para entrar literalmente no território de Canaã.
E com a morte de Moisés, Josué foi escolhido para suceder o Moisés na condução do povo para entrar na terra de Canaã. Após exercer com brilhantismo que Deus entregou em suas mãos, né, como comandante militar e do exército daquela multidão de povos, levando o povo a entrar em Canaã, agora com o final, né, depois das batalhas, e o povo tomar posse da terra, né, Josué já em idade, a terra descansando, o povo descansando, é hora de Josué chamar o povo à responsabilidade, né? Como líder espiritual, Josué aconselha o povo a guardar os mandamentos do Senhor, escrito ali na lei, né, a lei mosaica, e também conclama o povo a se esforçar e responder positivamente a quem eles gostariam de servir, se ao Deus, né, dos amorreus, aos deuses dos pais, né, que eles adoravam no Egito, ou se adorariam verdadeiramente ao único e verdadeiro Deus. E ele toma a decisão, Josué, pela sua família, e aconselha para que os demais façam o mesmo, que os demais fizessem o mesmo. Josué, lá no capítulo 24, versículo 15, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem hoje a quem vai servir, se ao Deus verdadeiro ou a esses deuses pagãos, tá? E a gente vai, quando a gente lê o livro de Josué, a gente vai ver ali que aquela geração ali do tempo de Josué permaneceram firmes no caminho do Senhor. Com a morte de Josué, daquela geração, daqueles patriarcas ali do tempo de Josué, infelizmente a nova geração que levantou abandonaram os caminhos do Senhor. Nós vamos ver isso lá no livro de Juízes, né? Como o povo passou a ser oprimido pelos inimigos porque abandonaram o caminho do Senhor. Então Josué toma a decisão pessoal quando ele diz eu, né, primeira pessoa do singular, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu assumo em primeiro lugar o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Tá? Nós estamos falando aqui de família. O homem, você é o sacerdote do lar, então se posicione, né? Tome uma atitude, tá? Você tem que ser o exemplo na sua casa. Nenhum sucesso alcançado vai suplantar a família, né? Vai suplantar o relacionamento do homem com Deus. Primeiro Deus, depois vem a família, depois vem a igreja. Tá? É nesta ordem. Então Josué chama a atenção afirmando que quem vencia as batalhas, não era o povo por si só, era Deus que vencia por eles. Nós vemos lá em Crônicas, quando Davi manda numerar o povo, e aquilo, o orgulho subiu no coração de Davi. Por causa da atitude de Davi em enumerar os homens de guerra, veio uma praga da parte do Senhor sobre o território dos israelitas, e 70 mil pessoas morreram, né? Porque Davi se orgulhou, achando que as vitórias vinham por causa da quantidade, do número de homens que saíam à guerra, tá? Então Josué deixa bem claro aqui, quem vence por nós é o nosso Deus. Então escolhai hoje a quem se vai. Jesus vai dizer que não tem como ficar em cima do muro, servindo a um ao outro. Ou é a um, ou serve ao Senhor, ou serve ao inimigo. Não tem como ficar em cima do muro, tá? Então o povo, Josué chama ali o povo precisava voltar-se para Deus, pois eles já haviam presenciado tão grandes milagres Deus havia realizado no meio daquele povo, tá? Josué se coloca como exemplo para as futuras gerações que viriam. Na qualidade de líder, ele sabia que poderia influenciar o povo
a voltar-se para Deus. E realmente foi o que aconteceu. Aquela geração toda permaneceu firme ali nos caminhos do Senhor, tá? Então Josué consulta o povo acerca de quem eles deveriam servir. Nós vemos isso lá no Monte Carmelo, com o embate ali entre Elias, registrado lá em 1 Reis, capítulo 18, um embate com Elias ali e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Escolhi agora, Elias diz, escolhi agora quem se vai, se a Deus ou não. Saiam de cima do muro, tá? Se existe Deus em Israel ou não. Então, Deus chama o povo a se posicionar, né? A se posicionar. Nós vemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, quando Jesus chama a igreja de Efésio a responsabilidade, tá? Vocês seguem a doutrina, mas vocês perderam, abandonaram, deixaram a fé. Então, o cristão ele precisa exercitar a sua fé. Josué procura esclarecer ao povo que os deuses dos seus pais os haviam escravizados, né? Aqueles deuses egípcios não livraram o povo do cativeiro, né? Os deuses cananeus não livraram os cananeus da mão dos judeus, dos israelitas, tá? Porque não era Deus. Deus é o Deus único e verdadeiro. Jesus diz, Deus fala, ó, não há outro Deus além de mim. Tá? Então Josué chama o povo à responsabilidade, né? Ele toma a decisão por si e pela sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma das coisas mais lindas que nós observamos ali, né? O líder, né, ele se colocando como referência. Escolhei vocês agora a quem vocês vão servir. Deixai esses deuses pagãos. Se posicionem ou ao Deus verdadeiro ou a isso aí que vocês chamam de deuses, né? Então o ministério, ele começa dentro de casa, né? Cuidar dos nossos é uma obrigação, é uma responsabilidade, é um pré-requisito para o homem e a mulher de Deus, né? Não adianta a pessoa querer ser boa com pessoas fora de casa e dentro de casa é uma negação, uma vergonha, tá? Então, primeiro a gente cuida dos da nossa casa. Não adianta ser educado, ser respeitoso com as pessoas de fora e ser um terror dentro do lar. Josué, ele toma a decisão acertada, né? Serviremos, porém, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, né? Quando o líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo também é abençoado, se alegra, e Deus vence as batalhas pela sua igreja, pelo seu povo. Deus não nos deixa só. Então Josué, ele mostrou que só existia duas opções, né? Ou servir aos deuses que nada podia fazer, né? Apenas escravizar, deixar a mente do povo presa na idolatria, ou servir ao verdadeiro Deus, né? Ao ser confrontado, obviamente ali o povo que tinha visto tantos milagres que Deus havia feito, né? Libertando ele da mão daqueles cananeus, disseram, nós serviremos ao Senhor, o nosso Deus. Está lá em Josué, capítulo 24, versículo do 24 ao 25. Então a escolha, ela deve ser feita de forma consciente, com lucidez, sem coerção, tá? Todos nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de tomar as nossas decisões, as nossas escolhas, o poder das nossas decisões. Obviamente que cada um de nós responderemos pelas decisões que tomamos, tá? Um dia nós vamos ter que prestar contas ao nosso Deus pelas decisões que tomamos. Outro personagem muito interessante é Noé, aquele patriarca, né? Deus manda o patriarca construir uma arca, dá as especificações, está lá em Gênesis capítulo 6,
tá? Gênesis capítulo 6, versículo 14, Noé andava com Deus, uma geração ímpia, perversa, cruel, idólatra, e por temer a Deus, a Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo 8, né? Achou graça aos olhos de Deus. Aí Deus chama Noé e manda que ele construa um grande barco, uma arca. Noé, na época, com 500 anos, Deus disse a Noé que iria destruir aquela geração. Algo nunca imaginado, né? Deus chama este homem e diz, constrói, dá as especificações, e Noé se empenha na construção daquele tão grande empreendimento, né? Tão grande empreendimento, sendo zombado, sendo criticado, sendo chamado de louco, de caduco, de tantas coisas mais, mas Noé manteve-se firme, né? Porque ele confiava em Deus e ele tinha uma responsabilidade para com a sua família. Deus estabeleceu uma aliança com este patriarca e disse para ele entrar na arca após construído ali com a sua família, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Não foram poucas as dificuldades que Noé encontrou, né? Viveu para construir aquele tão grande empreendimento. Um empreendimento que durou aproximadamente ali 100 anos. Quando Noé entrou na arca com a sua família, ele já estava com ali aproximadamente 600 anos, né? Noé já estava com 600 anos de idade quando ele entrou na arca. E o dilúvio veio. A destruição veio. Noé não salvou aquela geração, mas Noé salvou a sua família. Porque ele se posicionou como sacerdote do lar, como líder da casa. Ele ouviu o seu Criador, né? Então, nós temos a Bíblia como nosso manual de regra e de fé. Se a gente não coloca em prática o que a palavra de Deus nos ensina, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, tá? Então, assim como no dia de Noé, assim na arca, né? Mesmo nossos dias, mesmo Jesus no nosso barco, a gente passa por tempestades, surgem tempestades, surgem ali o mar revolto, as situações difíceis que nós enfrentamos. Mas quem tem Jesus no barco, pode vir as tempestades, os maremotos, né? As vicissitudes da vida, né? Mas com Jesus no barco, as coisas tendem a se acalmar, né? As coisas se acalmam, porque Jesus está na frente, né? Jesus está na frente, então tem porta que Deus fecha, para salvar a nossa família. E às vezes a gente não compreende, né? Nós oramos pedindo a Deus, entregando a Deus a direção da nossa vida, e quando Deus começa a agir, a gente não concorda, e aí vai lá e toma de volta, né? Então a gente precisa pedir sabedoria dos céus para compreender os planos de Deus e que Deus nos dê maturidade, sabedoria para entender o seu agir nas nossas vidas. E às vezes também que Deus fecha as portas com a gente dentro, porque o milagre não está do lado de fora. O milagre está dentro, como foi no caso de Noé, na arca. Deus fechou a porta pelo lado de fora, porque o milagre, a salvação estava dentro da arca. Entende? Então Noé sabia que toda a sua família corria risco de perder a vida se ele não seguisse o plano que Deus havia estabelecido, né? Se ele pela sua fé ali não deixasse sua fé de lado e seguisse aquilo que aquelas vozes estranhas que estavam chamando de louco, de nada daquilo iria ocorrer, né? Uma atitude de fé de Noé salvou a sua vida e a sua família, e nós estamos vivendo. Jesus disse que no fim dos tempos ocorreriam semelhante coisa como ocorreu lá nos tempos de Noé,
porque o povo zombava, criticava da fé dos cristãos, da fé de Noé, e o dilúvio veio. Assim, não é diferente nos nossos dias, né? Nós somos zombados, criticados, ridicularizados, mas Deus está observando tudo, né? Deus está observando tudo. As famílias hoje enfrentam também um grande dilúvio, né? Neste século XXI, neste século onde as pessoas perderam o temor, o respeito ao Deus verdadeiro. Existem vários dilúvios arrastando as famílias, levando à destruição. Nossa família sendo atacada, sendo bombardeada por todo tipo de ideologia, de filosofia, de ensinamentos, né, que tentam destruir a família tradicional que Deus formou, né, pelo afastamento das pessoas de Deus, pela falta de amor, de temor a Deus, né, infidelidades nos relacionamentos, né, divórcios aí, uma enxurrada de maneira equivocada, então violências por cima de violências, distorções, relativizações, várias situações que a família cristã, a família tradicional, o povo de Deus tem enfrentado, né? Então Noé, novamente, Noé não salvou o mundo, mas pela fé ele salvou a sua família. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Deus, irmãos, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Com quem tem compromisso com Ele. Deus fez aliança, faz aliança com quem tem intimidade e anda na sua presença, né? Na arca, Noé mostrou que é possível. A gente se posiciona, quando a gente coloca Deus na nossa vida, no centro da nossa vida, a gente salvar a nossa família, né? O provérbio vai dizer, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Então a gente tem a responsabilidade de, como sacerdote do lar, cuidar e proteger e zelar a nossa família. Precisamos servir a nossa família com a proteção que nós temos, né, do Espírito Santo de Deus que está conosco. E outro personagem muito interessante é a cananeia, a Raabe, né? A Raabe preserva a sua atitude de fé, salvou não só a sua vida, como a sua família. Ao assumir o lugar de Moisés, nós já falamos, Josué conduz o povo ali pelo Rio Jordão, o povo entra no território cananeu, se acampa ali em Gilgal, daí dali começam as estratégias para destruir aqueles reinos. Jericó estava logo em frente. Josué manda 2 espias, 2 homens para observar, conhecer as estratégias ali do reino, daquela cidade-estado ali de Jericó, né? Aqueles homens, 2 homens entram em Jericó, começam a observar, só que são descobertos, né? Aqueles homens são descobertos e aí inicia uma perseguição para pegar aqueles 2 hebreus que estavam observando ali as estratégias do exército de Jericó. Aqueles homens entram ali na casa de Raabe, uma meretriz, uma prostituta, uma mulher que se vendia ali em Jericó, e Raabe esconde esses 2 homens ali na sua casa, alguma coisa, lugar ali na sua casa, para que não fossem pegos pelos homens ali do exército de Jericó. Então eles foram parar na casa desta mulher, que acabou ajudando eles, escondendo, para que não fossem pegos, porque se fossem pegos, com certeza seriam mortos, né? Então Raabe reconheceu, já havia, o povo de Jericó já havia batido o temor, né? O terror ali, porque sabiam que Deus era com o povo de Israel, né? Um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que abriu o rio Jericó, um Deus que estava guerreando pelo seu povo.
E Raabe reconheceu que aquele era um Deus que realmente agia, né? Era um Deus que fazia aquilo que o povo realmente dizia. Não era como os deuses cananeus que não fazia nada, era pedra, era madeira. Então, isso despertou a curiosidade naquela mulher tão sofrida, né? E aquela atitude de fé dela de proteger aqueles dois homens levou a fazer ali um acordo, né? Ela escondeu aqueles dois espias. A casa dela ficava em cima do muro ali da cidade. A cidade era rodeada de muro, era murada, era uma cidade fortificada, cidades-estados. A casa de Raabe ficava em cima do muro, e quando aqueles soldados saíram, se despistaram dali, Raabe fizeram ali uma corda, né, um pano, amarraram ali, e aqueles dois homens desceram pelo muro, e por causa daquela atitude de fé, eles fizeram ali um acordo, que quando viessem para destruir Jericó, se Raabe ficasse dentro de casa, ela e a sua família seriam salvas. Então, a atitude de fé de uma mulher, né, que viveu uma vida ali sofrida, levou-o para a salvar tanto ela quanto a sua família, né? Os espias disseram a Raabe que ela deveria colocar ali um cordão de fio de escarlate vermelho na janela, e quando a guerra viesse, né, eles observariam que aquela casa era a casa dela. Então ninguém do exército de Israel poderia destruir aqueles que estivessem dentro daquela casa. Ali foi um sinal, tá? Então nós vemos a mulher, Raabe, aquela prostituta, arriscando sua própria vida para salvar a vida de dois estranhos, tá? Mas uma atitude que levou ela a salvar a sua família. Então, lá em Hebreus está falando, né? Pela escolha dela, ela não só salvou a sua vida, como recebeu de Deus o perdão dos seus pecados e salvou toda a sua família, porque ela acreditou que aquele povo era diferente, né? Que o Deus daquele povo era um Deus verdadeiro. Então, olhando com os olhos carnais, jamais nós poderíamos imaginar, né, esperar que uma prostituta poderia ajudar nos planos de Deus, né? E Deus, em contrapartida, salvou a sua vida e a sua família. Então, a gente observa que essa história de Raabe nos ensina que a família ela precisa estar juntas, estar unidas, né, num só propósito, né? Ao quão bom e quão suave é, né? Vamos dizer o Salmo. Os irmãos, né, estejam unidos, que a família esteja unida nesse vínculo de paz, né? Então as nossas escolhas determinarão o nosso futuro, né? Raabe fez a escolha segura, sábia e com fé, na qual contemplou ali, foi contemplada toda a sua família, né? Então tem muita gente brincando com as escolhas que vem fazendo, esquecendo de que as escolhas que a gente toma trazem consequências, sejam boas ou ruins. A escolha é feita com liberdade, mas todos nós colheremos os resultados das nossas ações, né? Nós não temos condições de mudar a história de nossa casa, de nossa família. Temos, é só a gente se posicionar e colocar Deus no centro e agir com sabedoria, conforme ensina a palavra de Deus. O nosso exemplo de vida fala mais alto do que as nossas palavras, né, no seio da nossa família. Não adianta a gente dizer uma coisa e fazer outra, né? Não adianta dizer que é fiel a Deus em palavras e as ações dizerem outra coisa, né? Raabe foi justificada pela sua fé. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 24 a 26. Então, se a gente não faz, não adianta a gente ensinar. A gente tem que viver aquilo que a gente ensinar, aquilo que a gente vive, né? Não adianta falar e não praticar. Então é um perigo a omissão dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. A bênção na vida daquela mulher cananeia foi tão grande, tão extraordinária,
né, que ela passou a entrar na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5 está lá, a cananeia Raabe, entrando na genealogia de Jesus. Raabe casou com um homem chamado Salmo, né? Este casal tiveram um homem chamado de Boaz. Boaz casou com uma moabita, Ruth. Boaz e Ruth tiveram um filho chamado Jessé, né? Então, a gente vê assim em genealogia, daí veio Davi e Jesus veio dessa genealogia. Então, uma atitude de fé levou aquela mulher cananeia a entrar na genealogia do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, Raabe, ela é citada lá na galeria da fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, né? Onde pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, com o resto daquele povo ali de Jericó, mas foi acolhida e protegida pelos aqueles espias, né? Ela foi recompensada pela uma atitude de fé e salvou não apenas ela, mas a família. Então nós aprendemos com Josué, com Noé, com Raabe, né, que nunca devemos negligenciar uma decisão de fé um Deus verdadeiro, né? Uma atitude de fé que a gente toma, nos posicionando, nos leva a proteger e a guardar a nossa família, sendo uma proteção espiritual, pois nós oramos, nós protegemos, nós intercedemos, né, pela nossa família. É responsabilidade. Primeiro Deus na nossa vida, depois a nossa família e depois a igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi um trimestre muito bom, onde estudamos sobre família e estamos dando continuidade. No próximo vídeo, nós já vamos falar sobre o nosso segundo trimestre de 2024 e estaremos abordando aí o assunto que estaremos estudando em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.